Como se não bastassem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos os crimes de responsabilidade evidenciados e cometidos pela Presidente da República durante o exercício do seu cargo, que agora é fortemente questionado por um processo de impedimento por parte da Câmara dos Deputados Federais, a Presidente continua ousando, violando e violentando, sobretudo, o artigo 85 da Constituição Federal, que consagra ser crime de responsabilidade atentar contra a probidade administrativa. Não. Todos os crimes constituídos até aqui, eles continuam sendo praticados à luz do dia, como aquele ou aquela que se coloca acima do bem e do mal e que não tem a dimensão e o valor e o espírito daquilo que representa as leis como um instrumento de civilização. De forma aberta, de forma despudorada, a Presidente e os seus assessores mais diretos, aqueles que estão ao seu lado, seguindo e compartilhando com ela dessas recomendações, iniciaram nos últimos dias uma ofensiva para assediar parlamentares, partidos políticos, oferecendo verbas e cargos públicos estratégicos, desde a chefia de ministérios a comandos de órgãos públicos estatais. Aqueles que acompanham a linha de produção do Diário Oficial devem estar perplexos, porque o Diário Oficial da União nunca trabalhou com tanta intensidade e com tanta velocidade em função dos nomes que são exonerados e que são nomeados. Não há qualquer dúvida de que estamos diante de mais um crime que se configura no dia a dia. Após avisar que faria o diabo para vencer as eleições na corrida presidencial, disposição essa que acabou arruinando as contas da União, porque para vencer as eleições, foi criado toda uma estratégia, todo um sistema que afrontou não apenas a lei de responsabilidade fiscal, mas afrontou objetivamente o que consagra o artigo 85 da Constituição Federal, que é a lei orçamentária. O que assistiu-se ao longo da campanha política foi um vale-tudo. Basta que a gente traga para essa cena do crime, o que efetivamente aconteceu com uma das mais importantes políticas sociais do país, que é o FIES. No ano de 2013, o orçamento do FIES foi da ordem de 7 bilhões de reais. No ano de 2014, 13 bilhões de reais. E no ano de 2015, esse orçamento volta para 6 bilhões de reais, deixando absolutamente desamparado todos aqueles estudantes que fizeram do FIES um bilhete de esperança para poder buscarem a formação profissional. Quantos não são os dezenas de milhares de estudantes que, quando foram fazer a sua rematrícula, quando foram renovar a sua matrícula, ali viram que os recursos que existiram no ano passado não estavam mais disponíveis para que ele pudesse continuar os seus estudos. Após avisar, portanto, que faria o diabo para vencer a corrida presidencial, disposição que acabou arruinando as contas da União, a chefe do Executivo está transformando o seu governo em um bizarro balcão de negócios com um único objetivo, qual seja obter o mínimo de 172 votos contrários ou ausentes na votação do impedimento, que tudo indica se dará nos próximos dias.
A Constituição Federal é clara ao determinar que os cargos públicos, quaisquer que sejam, se destinam a viabilizar a boa administração do Estado e não a garantir a permanência no poder. Agir contra os fundamentos da lei configura de imediato, de plano, o chamado desvio de finalidade, que agride os princípios constitucionais da administração pública e o que foi especificado pela Lei 4.717. Não é sem outra razão que até mesmo nos últimos dias a nomeação do ex-presidente Lula foi questionada e condenada por ninguém menos e ninguém mais de que o Procurador-Geral da República, que viu naquela nomeação um ato de desvio de finalidade. O desvio de finalidade ocorre tanto nos casos em que a atuação administrativa é estranha a qualquer finalidade pública, quanto aqueles em que o fim perseguido não é o que a lei assinala. O jurista, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello. Nesse sentido, o que está em jogo nesse caso é a própria integridade da Presidente da República. O que está em jogo nesse caso é a manutenção de um governo que, cada dia que passa, ele expõe as evidências da absoluta ausência de fazer o enfrentamento, mas não apenas fazer o enfrentamento, fazer a superação dessa complexa crise política, econômica e moral que está mergulhado o nosso país. O Supremo Tribunal Federal já até se manifestou a esse entendimento, consagrando sempre, apontando como fraude o uso de meios transversos pelo governo, como a nomeação de cargos em troca de favores. O jurista e professor Hamilton Dias de Souza, citando decisão do ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa, lembra que a prática do toma lá, dá cá, pode ser vista, sim, como mais uma violação ao princípio da moralidade administrativa e por estar caracterizada a sua ilegalidade por óbvio desvio de finalidade. O nobre advogado e professor também ressalta que a nomeação a cargos públicos estratégicos, como de ministro de Estado, é um tema reservado à alta política e, portanto, configura um ato típico de governo. Trata-se de ato especial, marcado pela competência reservada aos governantes e pelas decisões essenciais que dizem respeito ao futuro do nosso país. Em um Estado democrático de direito, somente os critérios de interesse nacional devem ser considerados pelo chefe do Executivo para escolher nomes em postos-chave da administração. Por essa razão, a discricionariedade na nomeação a cargos estratégicos, mesmo acentuada, ela não é, em momento algum, absoluta. Em outras palavras, a prerrogativa da Presidente de nomear não pode ser um cheque em branco, não pode ser e não deve ser um salvo-conduto. E é por esse limite constitucional ao poder presidencial que até mesmo a escolha de assessores é passível de questionamento e da invalidação. Isso caso ela se paute por motivos e objetivos alheios a qualquer dos interesses públicos que não estão presentes nessas movimentações que temos observado, qual seja o único objetivo é a conquista de votos na Câmara dos Deputados. De novo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o artigo 85 da Constituição, que lista os crimes de responsabilidade da Presidente da República, a partir de atos contra a Constituição, condena a improbidade na administração e também as interferências do Executivo no livre exercício do poder legislativo. O varejão de cargos abrange efetivamente e de maneira objetiva esses dois itens. Em qualquer nível ou escalão da administração pública, deve respeito aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, como manda a nossa Constituição Federal.
A moralidade impõe que o governo exerça a sua função com ética, boa-fé e lealdade perante aos governados. A impessoalidade impede que suas simpatias, interesses ou necessidades pessoais ou de grupos a ele ligados interfiram na gestão da coisa pública. E a eficiência exige que se atue de modo mais adequado aos fins a serem alcançados. Em matéria de nomeação a cargos estratégicos e de confiança, devam ser indicadas pessoas adequadas para a posição a ser ocupada. Essa adequação pode ser um notório conhecimento na área de atuação designada, a elevada capacidade para administrar e articular projetos e um perfil relacionado à função. Senador Ricardo. Desta forma, prevalece o elevado interesse público. Ouço o senador Regufe com enorme alegria e prazer. Senador Ricardo, eu quero me congratular aqui com o pronunciamento de Vossa Excelência, lhe parabenizar pelo pronunciamento. Eu falei aqui nesse plenário na semana passada sobre esse assunto e eu considero de extrema gravidade o que está ocorrendo. Se ocorreu no governo do ex-presidente Fernando Henrique na compra de votos para a reeleição, é grave também, mas isso não tira a gravidade do que está ocorrendo hoje, que é o governo se utilizando dos cargos públicos, da verba pública, do dinheiro público, para comprar votos de parlamentares na Câmara dos Deputados. Isso é muito grave, isso tem nome, o nome disso é fisiologismo. Isso não é correto, eu não tenho como concordar com isso. O governo deveria pensar numa reforma ministerial, pensar no preenchimento de cargos públicos, pensando no contribuinte, naquele que paga impostos e que precisa e merece receber serviços públicos de qualidade por esses impostos que paga. E não em quantos votos essa indicação vai dar no parlamento. A lógica não pode ser essa. Hoje o Estado brasileiro ele está apropriado pelas máquinas dos partidos políticos. Isso, para mim, é absolutamente inaceitável. O foco tinha que ser o que vai devolver melhor serviços públicos para o contribuinte. Então, não se discute nenhuma política pública nova. Qual é a política pública nova na área de saúde, na área de educação? O que vai ser oferecido de novo à sociedade? Nada disso conta numa discussão de uma reforma ministerial. Só conta quantos cargos o indicado vai dar para o governo no parlamento. E isso, para mim, é inaceitável. Na verdade, senador Regufe, muito mais que fisiologismo, esse traço cultural do patrimonialismo brasileiro, muito mais que isso, nós estamos aqui diante de uma evidência objetiva, nós estamos diante de um outro crime de responsabilidade. Nós estamos vendo a presidente da República, o seu governo e os seus mais diretos assessores violarem o artigo 85 da Constituição Federal ou a probidade administrativa. Há muito que esse governo deixou de ter como preocupação no seu radar a sociedade. A preocupação é uma só: como se manter a todo e qualquer custo na presidente da República. É por essas e outras razões que este é um governo cuja legitimidade ela está comprometida. Porque a legitimidade ela não se dá apenas pelo voto direto. O voto direto, a investidura, por óbvio, é uma pré-qualificação, é o que te habilita a exercer mandato em nome da sociedade. Mas não lhe dá salvo-conduto, não lhe dá cheque em branco para que você possa fazer aquilo que bem deseja. Quando você se legitima pelo voto popular, mas você no dia a dia não transforma essa legitimidade numa construção permanente, o seu mandato ele se torna ilegítimo. E é isso que nós temos observado no exercício do governo da presidente Dilma. Não é sem outra razão que nós éramos até bem pouco tempo atrás um Estado ou um governo com 39 ministérios que se reduziu a 31, e sejamos aqui muito sinceros, foi este o governo que banalizou, foi este o governo que prostituiu de maneira promíscua a multiplicação de partidos, porque em lugar... O que
que se viu foi um grande mercado persa, com partidos e pessoas vendendo apoios e governo comprando apoio. Ouço com prazer o senador Randolph. Agradeço, senador Ricardo Ferraço. Na verdade, senador Ferraço, nós estamos, e concordando com Vossa Excelência, nós estamos assistindo nos últimos dias o mais amplo festival de fisiologismo da história republicana, pelo menos desde a redemocratização. E eu diria, eu até concordaria com um trecho que Vossa Excelência disse, tenho minhas dúvidas, acredito até que o processo que tramita, as razões do processo que tramita na Câmara para o impeachment da presidente, não há. Talvez encontremos razões para o impeachment na compra de votos para evitar o impeachment. Talvez aí que estejam outras razões para que ele ocorra. E de ambos os lados, digamos, senador Ferraço. Veja, conversava ainda há pouco aqui com o senador Capiberibe, lá no nosso estado tem a Companhia de Eletricidade do Amapá. Foi entregue essa semana no Mercadão das Almas, no Varejão, para conquistar votos contra o impeachment. Hoje, recebo informações que o próprio vice-presidente da República está atuando em loco, passo a passo, também fazendo ofertas de cargos para parlamentares votarem a favor do impeachment. É uma cena lamentável, concordo com Vossa Excelência, que assistimos na história republicana. Uma cena lamentável dos dois lados, da presidente estar sofrendo o processo e daquele que a todo custo quer assumir a presidência da República. Senador Randolph, diferentemente de Vossa Excelência, eu creio sim que as evidências por crime de responsabilidade, elas são óbvias. O artigo 85 da Constituição Federal foi violentado, foi estuprado, foi ultrajado e houve dolo, sim, da presidente da República. Essa forma de escancaradamente violar a lei orçamentária não poderia chegar a esse nível de estratagema se não houvesse a orientação ativa ou passiva por parte da presidente da República. A lei orçamentária, ela não é violada apenas porque você descumpre a lei de responsabilidade fiscal, não. Há uma coleção de ações que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos para violar a lei orçamentária. Porque este é um governo que não acredita que disciplina fiscal, que qualidade no gasto público reserva capacidade de investimento para que você possa fazer aquilo que um Estado deve fazer, que é priorizar o interesse da sociedade e não o interesse dos seus aliados e dos seus apadrinhados. Por isso mesmo, esse é um governo que padece de legitimidade, porque quer transformar o voto que teve lá atrás num salvo-conduto para fazer aquilo que deseja ao seu tempo. De maneira escancarada. Essa é que é a verdade. Portanto, além dos crimes aqui cometidos, comete-se mais um. E à luz do dia, sem a menor parcimônia, o Diário Oficial da União nunca trabalhou tanto com nomeações e exonerações como tem acontecido nos últimos dias. E não se observa nessas nomeações nenhum dos princípios constitucionais de moralidade, de razoabilidade, de competência técnica. O interesse é um só, é se manter no poder a todo e qualquer custo. Como diria o poeta Fernando Pessoa, a vida só vale a pena quando a alma não é pequena. Governar com base nesses princípios não faz e não tem nenhum sentido. Ouço com prazer o líder Cássio Cunha Lima. Serei muito breve, senador Ferraço, apenas para lembrar a Vossa Excelência, complementando, permita-me, os argumentos muito sólidos que Vossa Excelência traz, que tudo isso tem a origem na trajetória da campanha eleitoral, principalmente da presidente Dilma, quando ela, de forma proposital, de maneira deliberada, mentiu ao povo brasileiro. E ali já havia não um crime de responsabilidade, mas uma postura de irresponsabilidade com o país. Premeditada. De forma premeditada, de maneira proposital. Dolosa. Dolosa, não há dúvida quanto a isso. Então, o que nós estamos assistindo no Brasil de hoje é uma sequência de delitos e de uma trajetória de desrespeito ao povo brasileiro, de uma sucessão de mentiras, de um conjunto de inverdades que levou o país à maior crise de sua história. Então, tudo isso é apenas o desfecho
de uma tragédia anunciada, construída a partir da fragilidade da mentira, da enganação. Companheiros, eu estou com dificuldade de administrar o tempo. Que levou Temos 21 oradores inscritos. E que levou o país a essa situação. E eu encerro, para contribuir com a sequência dos oradores, essa parte, senador Ferraz. Muito obrigado, senador Cássio Cunha Lima. Muito obrigado, senador Randolfo. Senador Eumano, já caminhando para o encerramento, agradecendo a delicadeza de Vossa Excelência, é inadmissível, senhor presidente, é inadmissível a utilização de carros estratégicos de relevância nacional como moeda de troca, destinados a comprar votos necessários para cessar o processo de impedimento. Isso é bizarro, isso é primitivo. Não há interesse público que legitima tal manobra. Toda ela é pautada por interesses essencialmente particulares e partidários, atrelados à manutenção de um projeto de poder sem propósito algum. Para o mesmo professor Hamilton Dias de Souza, a negociação de cargos como é vista hoje pode ser considerada, sim, crime tanto de compradores como crime de comprados. Admitir a compra de parlamentares mediante o loteamento da República não é diferente de admitir a compra mediante pagamento em dinheiro. Uma prova disso, segundo o professor, é que os cargos de ministros colocados em oferta são medidos pelo tamanho do orçamento da pasta e não da dimensão, da importância ou da qualidade das políticas públicas, que, aliás, este que é um governo que se intitula como um governo de educação, submetendo o próprio Ministério da Educação, o governo da pátria educadora, desse balcão de negócio. Enquanto o ex-presidente Lula, de um quarto de um hotel, senhoras e senhores senadores, pleno século XXI, é uma coisa inacreditável. O ex-presidente da República de um quarto de um hotel, movendo fundos imundos para conseguir a adesão de políticos, parlamentares e partidos para a manutenção desse governo que não tem qualquer tipo de propósito, à luz do dia, corrompendo, comprando apoio, oferecendo ministérios, senhor presidente, imaginando que, eventualmente, aquilo que não acredito, que eventualmente nos próximos dias a presidente Dilma, senador Cássio Cunha Lima, ficará livre do processo de impedimento, eu fico a me perguntar que governo emergirá de uma quadra como essa? Que tipo de legitimidade terá um governo formado e tendo estruturado com base nesses princípios para satisfazer a sociedade brasileira? Portanto, senhor presidente, são essas as manifestações que desejo fazer na tarde desta terça-feira, em razão desse escandaloso mercado persa que está sendo praticado em nosso país. Para além, senador Regufe, de fisiologismo, isso é corrupção deslavada. O nome disso é crime de responsabilidade. Mais um que a presidente da República comete com dolo. Muito obrigado.